Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em todos os corações que neste momento assistindo e ouvindo o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como presidente fundador desta obra o saudoso missionário, pastor e comunicador no rádio, através do programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. No dia de hoje, nós iremos ler a mensagem da Palavra de Deus. Esta palavra que edifica os nossos corações, que harmoniza os nossos pensamentos. Esta palavra que tem o poder de salvar, curar e libertar vidas. Nós vamos ler alguns versículos que se encontram no livro do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 17. E depois nós iremos para o Salmo 27. A palavra de Deus assim nos diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Como a palavra aqui nos orienta que devemos estar falando entre nós em salmos, nós vamos agora para o Salmo 27, que a palavra de Deus, ela nos fala de uma maneira bastante entendível e bastante importante para nós compreendermos o poder da palavra. E lá no Antigo Testamento, aonde nós vamos ler, no livro dos Salmos, o salmista Davi, mostrando a sua confiança em Deus e por que ele confiava em Deus. O título nos fala sobre anelo pela presença de Deus. E o versículo 1 do Salmo 27 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No versículo 3 diz: Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. No versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias. O versículo 9 diz: Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. E nós podemos vir para o versículo 13, que nos diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo,
e frutifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o teu amado Filho, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E na presença do Espírito Santo, ó Pai, que é o Espírito de toda a verdade, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Porque reconhecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Reconhecemos a ti como nosso único Deus, que é vivo, poderoso, soberano e eterno. E Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E neste momento, ó Pai, sublime de oração, nós rogamos a unção do teu Espírito Santo, para que as pessoas que estão ouvindo este programa através da Rádio TV ABM, assistindo pela TV no YouTube, esta programação, tu possa conceder a bênção a tantos quantos necessitam neste momento. A bênção da salvação, vidas aceitando a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A bênção da cura, vidas sendo curadas do seu corpo físico, da sua alma e do seu espírito. Vidas sendo liberta de toda força, obra, aparência do mal e do pecado que tão de perto nos odeiam. Ó Deus, aqui estamos fazendo este programa, mas sabemos que o poder a ti pertence. Jesus disse que ele veio para desfazer de todas as obras do diabo. E por isso, ó Pai, aqui nós estamos, como ministro da tua palavra, falando do teu poder, mas a operação do poder para salvar, curar e libertar está em tuas mãos, Senhor. E que tu possas operar de uma maneira gloriosa na vida de tantos quantos estão nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus prezados ouvintes, o que é que nós ouvimos do apóstolo Paulo nos falando de uma maneira gloriosa? Olha o que o apóstolo Paulo fala conosco no livro aos Efésios, no capítulo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu ouvinte, olha o que a palavra fala contigo neste momento. A palavra, o apóstolo Paulo lhe convida para que você seja cheio do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário aceitar a Jesus Cristo como o nosso, o seu, o meu, o de todos nós, o único Senhor e o único Salvador das nossas vidas. Para quê? Olha o que diz o versículo 19, não é? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E nós, como a palavra nos ensina a falar uns aos outros em salmos, nós lemos o Salmo 27. O salmista, naquela época, antes da vinda de Cristo, ele já tinha uma confiança muito grande no poder de Deus. A confiança do salmista, do rei Davi, era tamanha que nesse salmo ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? E no versículo 2, não é?
ou no versículo 3, que podemos ver como fala, como dá continuidade. Vamos dar continuidade no versículo 1. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se o nosso Deus é a fortaleza da nossa vida, nós vamos temer ao quê? A que nós devemos temer? A nada. O próprio Jesus, em uma passagem, ele diz: olha, não procura temer aquele que, matando a carne, não pode lançar a alma no inferno. Mas eu vos direi a quem vocês devem temer. Temei aquele que, matando a carne, tem poder de lançar a alma no inferno. Esta palavra vem ao encontro da palavra que nós estamos falando neste momento, que o salmista, o rei Davi, falou, quando ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? A quem eu temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Estamos vivendo uma época difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dificuldades. No mundo você tereis decepções, vocês terão decepções. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É necessário, irmãos, nós sabermos que Jesus é vencedor. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário, ali quando ele derramou seu sangue em nosso favor. Então, você hoje, eu, todos nós, podemos confiar no poder de Deus em Cristo Jesus. Foi porque Jesus veio com este objetivo de ser vencedor. E para que ele fosse vencedor, e para que ele nos desse a condição de sermos vencedores nele, é necessário que nós aceitamos ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Porque o salmista, lá na época do Antigo Testamento, o rei Davi, ele confiava tanto no Senhor, que ele disse: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E no versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Meu prezado ouvinte, o quanto é bom nós procurarmos uma sinagoga para louvarmos a Deus. Eu falei o nome sinagoga porque os judeus usam o nome do templo, não é, da casa de oração do nosso Deus, de sinagoga. E Jesus, todos os sábados, estava ali para, junto com os judeus, louvar a Deus, prestar um culto de louvor ao nosso Deus. Hoje, nós temos casas de orações, chamamos de igrejas, mas a igreja é Jesus, a igreja é de Jesus, a igreja somos nós, todos aqueles que aceitam Jesus e congregam em um local com o objetivo de louvar, de adorar e de glorificar o nosso Deus, prestando um culto de louvor e de adoração a Ele. O próprio Deus, lá no livro do profeta Isaías, ele disse: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Então, meu prezado amigo, faz parte da Igreja de Jesus, que procura adorar a Deus em Cristo em uma casa de oração. Estamos finalizando o programa neste momento. Segundo a graça do nosso Deus, estaremos amanhã trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. E que Deus possa abençoar a todos quantos ouvem este programa. Porque para isso nós anunciamos o Evangelho da salvação. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura e o Evangelho que liberta as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Assim Deus tem previsto nos dar a redenção, pois Deus assim o quis, em Cristo revelar o seu amor profundo e os homens